tema de hoje é adoração, desligando o piloto automático. Você vai falar, mas o que tem a ver adoração com piloto automático? Falar um pouco de rotina, para iniciar. Rotina é algo terrível. Eu não sei se você já caiu num trilho desse de rotina. A rotina nos leva a fazer coisas repetitivas, até eu fiz questão de buscar aqui o significado da palavra rotina. A definição é o seguinte: hábito de fazer uma coisa sempre do mesmo modo, mecanicamente, repetição monótona das mesmas coisas, apego ao uso geral, sem interesse pelo progresso. É claro que uma definição tem o seu lado bom, o lado ruim da rotina, mas a rotina geralmente nos põe no trilho. Você quer ver uma coisa? Quantas coisas a gente faz automaticamente pela rotina? Eu tenho um problema sério quando estou dirigindo. Eu estou indo para algum lugar, eu trabalho em Alphaville, então, se eu pensar em passar perto de alguma entrada para Alphaville, é quase que automático eu entrar indo para o trabalho, porque faz parte da minha rotina. Não sei se acontece isso com você. Você, por exemplo, que tem o privilégio de passar horas parado no trânsito da Marginal todos os dias. Quantos aqui passam essa proeza todos os dias? Não tem ninguém que passa aqui? 1, 2, 3 pessoas, 4. Você que passa horas e horas parado no trânsito em São Paulo, você já reparou que o espaço que você fica no trânsito, o tempo que você fica no trânsito, dificilmente você guarda ou você lembra de alguma coisa que aconteceu naquele período? Eu trabalhava lá em São Paulo e eu ficava todo dia, 1h30, eu colocava um CD, ficava ouvindo, acabava o CD, voltava o CD, acabava o CD de novo, e aí chegava e trabalhava. Todo dia tinha essa rotina. E um dia eu parei para analisar que tinha períodos, trechos daquele caminho que eu fiz no mesmo dia que simplesmente ele sumia da minha mente. Eu não conseguia lembrar o que tinha acontecido naquele período. Você pode falar, não, mas você está meio idoso já, você vai esquecer. Não, não é isso. É porque a rotina que a gente faz todos os dias, às vezes nos leva a fazer a coisa tão automática que você não presta atenção naquilo que você está fazendo. Você não presta atenção naquilo que você está realizando, você não vê com detalhes o que está ao teu lado, por exemplo. É assim na rotina do casamento, é assim na rotina do relacionamento, é assim no dia a dia, quando você entra nesse trilho e não percebe essas coisas. E aí, o que fazer? Ora, sair da rotina. Eu achei essa foto ótima. Isso não é rotineiro, é? Hã? Ah, sim, tá bom. Isso não é rotineiro. Uma senhora aí de seus 70, 80 anos fazendo exercício desse jeito, dessa forma, não é rotineiro. Ela saiu da rotina. Eu achei uma excelente imagem para falar sobre quebra de rotina. Mudando a rotina, mudando a atitude, mudar esse paradigma das nossas vidas. Por exemplo, você quer um exemplo? Aqui nossa vida de igreja, nossa vida de comunhão, de comunidade. Quantos estiveram aqui a semana passada no culto da noite? Quantos de vocês lembram as canções que foram cantadas domingo à noite? 1, 2, 3. Não vale o pessoal que cantou no coral, tá? Porque foi coral. Exceto o pessoal do coral. Quantos lembram as canções que foram cantadas? 1, 2 pessoas. 3, 4, 5. 6. Aí. Você percebe? Vocês estiveram aqui. Mas a coisa caiu num trilho que você não observou esses pequenos detalhes. E se for mais longe, não precisa agora se identificar, mas se for mais longe, você talvez não lembre 10% do que foi ministrado na palavra da semana passada. Porque está no piloto automático. Está na questão automática. E eu queria conversar com você hoje. Nosso tema de hoje é adoração, desligando o piloto automático. Texto de Hebreus, capítulo 13, verso 15, 16, diz o seguinte. Procure aí, você achou já? Falei assim, em cima da hora, né? Texto de Hebreus, capítulo 13, verso 15 e 16. Diz o seguinte: por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome.
E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. 16 diz o seguinte: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Eu tenho por muito tempo ouvido falar e participado de várias conferências de louvor, de adoração. Eu mesmo já ministrei várias, e por diversas vezes nós somos confrontados com essa questão da adoração verdadeira, adoração não verdadeira, a questão de cantar assim ou cantar assado. E eu queria trazer a nossa ministração hoje, a nossa meditação de hoje, para um lado diferente daquilo que a gente entende como adoração, que é simplesmente cantar a Deus. Quando nós cantamos ao Senhor, também é uma forma de adorar a Deus. Mas eu queria trazer isso para um lado prático. Eu queria trazer esse esquema de adoração, essa vida de adoração, para fora do período de cântico que a gente tem em nossas vidas. Porque venhamos e convenhamos, cantar não é tão difícil, né? Cantar é fácil. Cantar aqui em comunidade é melhor ainda. Porque você está aqui, você levanta a sua mão, você canta, você adora a Deus, você sai, entra no seu carro, acabou. Ninguém mais encontra. Só a semana que vem. Exceto alguns amigos que saem juntos, mas só a semana que vem. Como é que é a tua vida nesse período? Como é que é a tua vida fora daquele período de canções, fora daquele período que a gente está cantando? Como é que é a nossa vida, como é que é o nosso dia a dia como adoradores? Nós falamos, eu sou um adorador, Senhor, eu sou um adorador, me encontra como adorador, o Senhor me achou como adorador, eu sou um adorador em espírito e em verdade, adoro o Senhor em espírito e em verdade, como diz a palavra. Mas o que é isso de fato? O que é ser um adorador verdadeiro? Eu tenho ouvido em muitos lugares, o pessoal fala assim, não, os adoradores são os levitas. Levitas. Só para a gente dar uma paginada no que é levita. Levita são o pessoal da tribo de Levi que cuidava da assistência do tabernáculo, cuidava do tabernáculo de Moisés, lá da tenda do encontro. Eram 3 clãs os levitas, dos 3 filhos de Levi, de Gerson, de Merari e de Coate. Então os gersonitas, os meraritas e os coatitas. Eram esses os clãs responsáveis pela manutenção do tabernáculo, pelo deslocamento de todo o aparato, por cuidar daquilo lá. E hoje a gente chama esse pessoal que canta, que toca na igreja, que levanta as mãos, tal, de levitas. Eu queria ser mais prático com relação a isso. Eu queria trabalhar um pouco mais com relação a isso. Não falar de levita, nem falar de adoração no sentido musical, mas falar de ação, de gente que age, gente que ama, gente que tem o coração voltado para Deus. Porque não adianta nada nós levantarmos a mão aqui para Deus e sermos pessoas mesquinhas de coração. Não adianta nada a gente se prostrar no chão aqui, num momento de emoção, e sair daqui e ser mesquinho, não conseguir compartilhar com alguém nada que é bom. Por exemplo, sai daqui num período de cântico, de palavra, e briga no estacionamento. Aqui na porta, não dá nem para disfarçar, aqui na porta da igreja. Já fecha o tempo com o irmão porque o irmão esqueceu. O irmão ficou empolgado, conversando aqui, esqueceu de tirar o carro, foi lá, já estava riscado o carro. Né? E o cara riscou no capô, tenha fé, irmão. Ou então para-choque riscado também. Coisa do gênero, briga. Onde é que está essa questão da adoração? Aqui dentro, a gente canta, né? Levanta a mão e canta aquela canção. Eu te adoro, eu te amo, ó Deus, e com minha voz te adorarei, meu Senhor. Aí sai lá fora com a mesma voz que adora a Deus, briga com o irmão que está na porta da saída da comunidade. É um pouco incoerente isso. Pois bem, adoração não é só cantar. Adoração não é só levantar as mãos. Isso é bom. Eu recomendo que você faça, que você cante para Deus, que você levante as mãos para o Senhor, que você se prostre diante de Deus. Mas adoração não é só isso. Adoração é ter um estilo de vida. Ser um adorador é ter um estilo de vida que reflita a pessoa de Jesus em você. Que as pessoas, quando olhem para você, vejam Jesus. Reflita Jesus nas suas atitudes, no seu falar, no seu dia a dia, no seu agir, na forma que você ama, na forma que você fala, na forma que você canta, na forma que você vive a sua vida, na sua forma que você vive em casa, no trabalho, na escola. Isso é ser um adorador. Não só levantar as mãos e cantar. Se você anota e costuma anotar o que a gente fala aqui, Deus
através de Jesus, nos deu um mandamento que é o maior de todos. Em Marcos, capítulo 12, versos 28 e 30 a 31, diz o seguinte, procurem aí Marcos, está aqui, aliás, está aqui no telão. Alguns versos estão aqui no telão, outros não. Tá? Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo, notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus, o mais importante é este. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior que esse. Ser um adorador, como eu disse, é um estilo de vida marcante e impactante para você e para quem está ao seu redor, de maneira que reflita a pessoa de Jesus em sua vida. Amém, irmãos? De maneira que reflita Jesus em sua vida. Às vezes por exemplo, eu às vezes me pego em algumas situações que não é reflexo de Jesus. Eu não sei se isso acontece com você também. Não sei se sou eu sou pecador, mas eu acho que a gente, no dia a dia, se pega em algumas situações e automaticamente aquilo bate forte no meu coração, bate forte na minha vida e fala, isso não se parece com Jesus. Isso não é uma atitude que se parece com Jesus. Eu, por diversas vezes, eu sou um colérico sanguíneo, né? Alguns que andam perto de mim falam que eu sou um colérico sanguinário, mas é colérico sanguíneo só. Além disso, tem todo o temperamento nordestino misturado aqui. Então, tem aqueles picos. Alguém aqui é assim também? Tem aqueles 10 minutos que você quer quebrar a mesa, tem que amarrar você com corrente, senão quer morder todo mundo. Eu lembro de uma vez que eu estava esquentando alguma coisa no micro-ondas, e o micro-ondas começou a dar faísca para tudo que é lado, não esquentava nada. Eu fiquei tão nervoso que eu dei um murro no micro-ondas e quebrou o micro-ondas. Você lembra disso? Adivinha o que aconteceu, né? Tonto, né? Tinha que comprar outro. Quebrou, besta, né? Mas é aquela hora que você fala assim, será que Jesus faria isso? Eu acho que Jesus poria a mão, o micro-ondas ia funcionar, mas no meu caso não funcionou. Tentei impor as mãos nele, não funcionou, quebrou. Então teve que mudar. Então algumas atitudes que a gente faz no dia a dia precisam ser corrigidas, precisam ser mudadas, precisam ser transformadas para que se pareça com Jesus. Ponto 1 da nossa mensagem aqui hoje. Ser adorador é ser apaixonado por Deus e por pessoas. Ser adorador é ser apaixonado por Deus e por pessoas. Mateus 25, 34, 40 diz o seguinte: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês cuidaram de mim, me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei responderá, digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim os fizeram. É um texto que nos leva a pensar muito, porque é impossível desassociar essas duas situações, amar a Deus e não amar pessoas. É impossível separar isso. É uma coisa que quase que é uma coisa simbiótica. Quando você ama a Deus, o Anésio fala uma frase que eu acho fantástica. Quando você ama a Deus, quanto mais você se aproxima do Senhor, mais Ele te empurra para amar pessoas, mais Ele te empurra para cuidar de pessoas. Essa é uma forma de tratar pessoas. Eu fico vendo assim, pouco tempo eu li na internet acerca de uma igreja presbiteriana nos Estados Unidos, e li na internet isso, e o pastor ia ser trocado
uma igreja de 10 mil membros, o pastor ia ser trocado, ninguém conhecia o pastor novo, e esse pastor fez aquele velho pegadinha, se fantasiou de mendigo, de pedinte, e ficou na porta da igreja pedindo esmola, pedindo para alguém ajudar, pedindo comida. E ninguém, aliás, ele disse que de 10 pessoas que ele cumprimentava, bom dia, apenas 3 lhes responderam bom dia. De todas as pessoas que ele pedia alguma coisa, uma pessoa apenas deu alguma coisa para ele de misericórdia. Ele foi tentar entrar na igreja e sentou lá no primeiro banco. Os diáconos, que não conheciam a história, apenas o pastor da igreja sabia da história, os diáconos foram lá e pediram gentilmente para que ele se retirasse do primeiro banco e sentasse no último banco da igreja, porque ele não podia ficar lá. E toda a igreja lotada, 10 mil pessoas, esperando então a apresentação do pastor, e entrou o pastor, o corpo diretivo da igreja, foi ao púlpito, e então anunciou o novo pastor da igreja. Se levantou aquele indigente lá do fundo, aquela pessoa toda suja, mal vestida, caminhou até o púlpito, diante de um olhar perplexo da multidão, e eu acho que a mensagem dele, eu não sei o que ele pregou, mas a mensagem dele não deve ter sido muito longa. Não precisou falar muito para saber que viviam naquele pedaço um cristianismo não muito profundo, alguma coisa de fachada, porque não cuidava de pessoas. O que aconteceria conosco hoje se entrasse uma pessoa assim, desesperada aqui hoje? Qual seria a nossa reação? Aliás, qual é a nossa reação quando nos deparamos com pessoas necessitadas na rua, pessoas que estão abandonadas na rua? Qual é a nossa atitude? O que fazemos? Pouco tempo, um dos meus filhos, que eu tenho 4 filhos, e eu os admiro muito, eu tenho muito orgulho dos filhos que eu tenho, mas um deles, ele é muito, muito bondoso com relação a pessoas, né? Ele é mais do que os outros, ele é excessivamente bondoso com as pessoas, e ele me contou esses dias que ele estava junto com os amigos participando de um trabalho, de um evento, de uma vaquinha, Eu lembrei muito do trabalho que o Lorival já fez com pessoas construindo casas aqui, para fazer um telhado de uma casa de uma senhora idosa, que ele nem conhecia quem era. Um amigo dele que trabalhou naquele levantamento do IBGE, passou por lá, viu a situação da mulher, se sensibilizou com aquilo, resolveu então ajudar trocando o telhado, porque ela era viúva, não tinha parentes, não tinha filhos, não tinha nada, paupérrima, na época de frio. E esse amigo se mobilizou nas redes sociais e angariou lá 200 pessoas que se comprometeram a dar R$15 para fazer o telhado. Das 200 pessoas, apenas 2 pessoas colaboraram, 3 pessoas. E o cara ficou indignado com isso e acabou compartilhando isso com um amigo, que é amigo comum do meu filho. Então os 3 se reuniram e fizeram lá o telhado da casa da mulher. Isso é adoração. Isso é adoração. Quando você se dispõe a ajudar uma pessoa, quando você tira de você aquilo que parece estar excedente, dá para uma pessoa. Quando você cuida de pessoas, isso é ser adorador. Às vezes me deparo com pessoas que falam assim, pastor, queria tanto ser um adorador. Eu falei, a rua está aí, você tem a oportunidade de ser adorador. Não é só cantar, não é só orar, mas é fazer algo, é agir. Amém, queridos? Vocês estão acordados ainda? Sim. Um texto muito, que a gente fala sempre de amar o próximo, né? Pensa sempre na parábola do samaritano. Ajudar o próximo quando o próximo é conhecido é muito bom, né? Alô, tudo bem? É muito bom, muito fácil. Ajudar o próximo quando ele é cheiroso, quando ele está razoavelmente bem, é joia. Agora sair da sua casa num dia de frio à noite, para ajudar alguém que você não conhece, ou não tem intimidade. Tinha um amigo que ele contava uma história, falou que o irmão ligou para ele fictício, né? Uma pessoa, ligou para as 4 horas da manhã no inverno, 3 da manhã no inverno, frio danado, ele acordou, o cara falou, rapaz, estou precisando de você, estou aqui na Marginal, meu carro acabou a gasolina. Ele falou, irmão, vou estar orando por você, para que Deus multiplique a gasolina.
São pequenas coisas, pequenas coisas. Eu sei que é incômodo, né? Sair de casa de noite para ajudar outra pessoa, mas, puxa vida, nem deixar o irmão no frio também é uma malvadeza, não é não? É não cuidar do irmão. Ser um adorador é estar apaixonado por Deus e apaixonado por pessoas. O texto que nós lemos fala muito acerca disso. E Lucas, o texto de Lucas 10, 25 e 35 também fala sobre isso e dá uma coisa mais profunda. Quando ele fala quem é meu próximo, ele vai contar a história do samaritano. Quem é o meu próximo? Achar uma pessoa, e eu lembro que vocês, acho que vocês já tiveram aqui, o Anésio deu um estudo uma vez sobre essa parábola aí, ele explicou bem como é que era visto o samaritano naquela época. O samaritano era odiado pelos judeus, era repudiado por eles. E passou então as pessoas, o levita, o camarada, todos que tinham a possibilidade de ajudar, os dois não conseguiram, não pararam para ajudar, parou o samaritano, ajudou, vocês conhecem a história. E no final do texto, Jesus pergunta, quem é o próximo desse aqui, o mais próximo da pessoa que estava lá? E eles são obrigados a reconhecer que era o samaritano. Por quê? Porque foi misericordioso, porque estendeu a mão para essa pessoa. Uma vez eu fui fazer cantar, foi um culto, né? Fui cantar numa unidade da antiga FEBEM. E era muito grande aquela unidade, e depois de um monte de orientações que nós tivemos para entrar e se mover lá dentro, a gente acabou errando o caminho e passamos por um lado que eu nem sabia que existia, mas era um lado de crianças pequenas e abandonadas de 6 anos, 7 anos de idade por aí. E eu presenciei uma cena que me deixou estarrecido. Uma criança andando e a orientadora da criança do lado deu um tapa na cabeça dela e falou, anda marginal. E eu vi aquilo e falei, como é que a pessoa pode cuidar de criança para tentar recuperar essas crianças numa situação dessa? E eu acabei comunicando isso à pessoa que nos convidou lá e falei, olha, eu vi isso acontecer e tal, não sei qual foi a providência, mas eu fiquei chocado com aquilo. Agora, com a gente, como é que é? Como é que fica a nossa bondade temporária? Porque eu não sei se você já reparou que quando, por exemplo, chega em festas comemorativas, Páscoa, nossa, o pessoal fica bondoso na Páscoa, e leva o vinho de Páscoa para dar para um, leva o chocolatinho para o outro. Natal, então. Natal, às vezes, é aquele momento de uma falsidade tão grande, porque você brigou com o sujeito o ano inteiro, você não quer ver o cara na frente, aí chega no final do ano, Feliz Natal, oh, 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 oh. Leva lá ainda vai com aquela touquinha de Papai Noel, não é? Mas aquilo, como é que é o nosso dia a dia? É o nosso dia a dia que faz a diferença, é o nosso caminhar que faz a diferença. Não é simplesmente um momento, porque amar faz parte do DNA do cristão. E, consequentemente, um adorador. Amar faz parte da nossa natureza. Foi o amor de Jesus na cruz, pagando pelo seu pecado, que nos resgatou, que nos fez filhos dele. Amar faz parte disso. Em João, capítulo 13, verso 34, 35, diz o seguinte, um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Não vale ser adorador de fim de semana e agir assim como se fosse um ato religioso. Eu tenho que ir à igreja com os irmãos, né? À igreja, para poder então ter um tempo de recarga nas minhas baterias, como se aqui fosse um lugar mágico. Não é. Vou usar uma outra máxima. Ir à igreja religiosamente faz de você um adorador, tanto quanto ir a um estábulo religiosamente faz de você um cavalo. É impossível. A coisa não é sistemática. Não é porque eu venho a uma reunião que eu sou um adorador. Não é porque eu participo do culto todo domingo, toda quarta, toda quinta, tudo que é culto que tiver,
Tem gente que vai na Carisma, sai da Carisma, vai na outra igreja, depois tem um culto lá da cura, não sei das contas, vai lá, um culto do sal grosso, vai lá, o culto do sal fino, vai lá, o culto das gotas de sangue de Cristo da cruz, vai lá. Mas eu vou em todos os cultos. Mas isso não vai te fazer um adorador. Como eu disse, adorador é ter paixão por Deus, paixão por pessoas. É ser apaixonado por Deus, ser apaixonado por pessoas. É refletir a pessoa de Jesus em você. É o dia a dia que reflete isso. Eu não sei se você já ficou perto de alguma pessoa que você olha assim, ou então num ambiente com uma pessoa que você olha para ela e fala, ele tem algo de especial, algo diferente. Já aconteceu isso com vocês? Algo de especial, algo diferente, se a pessoa, essa mulher, esse homem tem uma coisa diferente, ela fala com paixão, ela mostra as coisas com paixão, ela exala o perfume de Cristo, algo nela é diferente. Eu lembro que uma das coisas que mais me impressionaram no Anésio, quando eu conheci, foi a paixão com que ele falava das Escrituras. Da forma que ele falava da palavra de Deus, da forma que ele descrevia o Senhor para a gente, era algo contagiante. Eu ficaria horas, nas reuniões que eu tinha com ele à noite, eu ficava horas ouvindo ele falar, porque ele era apaixonante aquilo. E você fala, eu quero isso. A pessoa exala Jesus o dia todo. Adorar a Deus implica em amar pessoas. E aí, é uma frase que eu acho muito linda, e quem escreveu, talvez você possa até ficar escandalizado comigo, falou, você ouvindo essas coisas? Pois é, eu vou dizer uma frase que eu acho fantástica aqui, de uma música, diz assim, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Quem escreveu foi Renato Russo. É preciso amar as pessoas como não se houvesse amanhã. Como não houvesse amanhã. E aí a gente para pensar, como é que é isso? É amar desesperadamente? É amar intensamente? Sim, é amar intensamente. Amar pessoas intensamente. Amar a Deus de uma forma intensa, e isso repercute em amar pessoas. Amar a Deus de uma forma total, e isso repercute em amar pessoas. Amar a Deus de uma forma exagerada, exacerbada, e isso repercute em amar pessoas. Quando nós nos preparamos e nós colocamos em nosso coração, dizendo, Deus, eu quero te amar, prepare-se, porque Deus vai fazer você amar pessoas. E se você não é muito sociável, tem pessoas que não são sociáveis, Deus vai arrumar um jeito de fazer com que você se preocupe e ame pessoas. Porque Deus também não é uma pessoa que vai violentar a sua forma de ser. Mas Ele vai colocar no seu coração, vai colocar em situações que vai fazer com que você ajude pessoas, porque isso é inerente à pessoa de Jesus, ser apaixonado por pessoas. Amém, gente? Segundo ponto, ser um adorador é ter um coração contrito. Salmo 51, de 16 e 17 diz o seguinte, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu estaria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Para quem não sabe, contrito significa arrependido. Um coração arrependido, contrito. E quebrantado, um coração humilde, enfraquecido. Não adianta a gente ser orgulhoso. É preciso ser humilde. É preciso derramar diante de Deus. É preciso ter de Deus a fonte. Eu admiro muito uma pessoa muito querida, o Ademar de Campos. Ele fala uma coisa que é impressionante. Ele fala assim, a fonte que nós bebemos é a fonte da água viva que é Jesus. Então, todo o tempo, corra para a fonte que é Jesus. Todo o tempo das nossas vidas, vamos buscar ao Senhor. Eu estou passando por um tempo chateado. Aliás, eu quero dizer para você que isso é normal, viu? Tem tempos que a gente fica chateado, tem tempo que a gente fica para baixo, tem tempo que a gente está exuberante, saltitante, tem tempo que a gente está triste. Isso é normal, você é ser humano. Eu tinha um problema sério de encarar isso. Eu falava, Deus, como é que pode? Eu sou cristão, eu sou crente, eu amo o Senhor, estou triste. Amanheço triste, não sei se você já amanheceu aquele dia sem nenhuma razão aparente, você amanheceu triste, chateado. Outro dia eu estava com o meu amigo Rodolfo é um dos líderes aqui da igreja, do coral, e a gente trabalha junto, eu estava indo visitar um cliente com ele e tal, e o Rodolfo fala muito, conversa, ele é todo
todo expansivo. E ele foi falando, e a voz dele foi sumindo. Me deu uma tristeza, assim, sabe, uma melancolia. Ele falou, o que foi, meu? Que eu falei alguma coisa que te ofendeu, te deixou triste? Eu falei, não. Aí ele até brincou, falei do São Paulo aí, você está triste? Eu falei, não, não é isso não, cara. Fiquei triste. Ele falou, não, não tem problema, você precisa de um abraço. Gente, esse cara saiu parando gente na rua para me dar um abraço. Você acredita nisso? Estava andando, ele falou, vem cá, faz favor. Pois não, dá um abraço nele, ele está triste. O cara ficava olhando assim meio... Ele está triste, dá um abraço nele. E teve um cara que deu um abraço, eu fiquei sem graça, ele me deu um abraço. Ô, você está triste? Vem cá, dá um abraço em você. É preciso amar as pessoas como não houvesse amanhã. Eu achei o máximo aquilo. Porque não é sempre que a gente está bem, não é sempre. Eu, por exemplo, até às 10 da manhã não estou bem nunca. Nunca. Aliás, vou falar um negócio aqui. Sexta-feira, a minha sogra estava lá em casa, né? E eu tomo café, minha esposa está aqui na frente, eu tomo café pela manhã, é um silêncio mortal na mesa, né? Só se ouve o plim da xícara, porque assim, eu não consigo falar, gente. Eu não consigo falar de manhã. E a minha esposa, tadinha, né? Ela se acostumou, 30 anos de casado, se acostumou com isso, né? Aí estava minha sogra em casa. E começou, e falava, pipipi, popopó. Gente, aquilo foi me irritando. Aí eu, polidamente, falei assim, não dá para vocês ficarem quietas? No café da manhã. Né, ela falou para mim que a minha sogra ficou desencantada comigo. Até então ela me achava assim o genro perfeito. Não, eu tenho mau humor, sim. De manhã eu sou mal-humorado. A gente não está bem sempre. Mas uma coisa que nós precisamos ter é o nosso coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Dia a dia, nosso coração contrito e quebrantado. Não importa a situação. Hoje, por exemplo, para muitos de nós, pedir perdão virou rotina. Você erra, você magoa pessoas, você ofende pessoas, e depois vai lá, perdão. E esse perdão não sai do coração, é um perdão superficial, para resolver uma situação momentânea. Meu querido, nosso coração precisa estar contrito e quebrantado. Não estou dizendo que todo pedido de perdão dessa forma não é válido, não é isso. Mas a maioria virou quase que uma obrigatoriedade. Você pisa no pé da pessoa, perdão. É um negócio tão comum. Não é? Você vai lá, enfia uma faca nas costas do cara, perdão. Né? Perdão, me perdoa, cara. Eu te ofendi, me perdoa. O cara está quase caindo do precipício, bateu nele, empurrou o cara. Ai, perdão. Né? Sem nenhuma atitude de coração quebrantado. Será que a gente não está fazendo isso para Deus da mesma forma? Será que a gente não está pedindo perdão de algumas coisas que a gente faz ou deixa de fazer da mesma forma? Simplesmente por rotina? Simplesmente por costume? Por saber que Deus é bom? Que Deus é perdoador, mas Deus é justo. Ponto 3. Ser adorador não é preciso sentir, e sim agir. Eu assim, eu fico frustrado às vezes, chateado. A gente quando vai ministrar aqui, tem um tempo de preparação. Isso é um tempo de oração. Primeiro você ora, busca a Deus para selecionar as canções que você vai ministrar. Depois você tem um tempo de ensaio. Depois você ora antes de ministrar. Você fica tenso. Eu, por exemplo, subo aqui, toda vez que eu vou ministrar, já ministro há trocentos anos, mas toda vez que eu subo aqui, eu subo apreensivo, na expectativa do que Deus vai fazer nesse lugar, sempre. De como Deus vai alcançar pessoas. A gente ora lá atrás, antes de começar, que Deus alcance as pessoas da forma que Ele convier, usando a gente ou não, mas que alcance pessoas. Aí o camarada vem para a reunião, o cara vem chateado, e fala, nossa, mas esse cara hoje não está falando nada com nada, hein? Coitado está aqui na frente se matando, cantando, chorando diante de Deus. Hoje foi gelado, foi frio hoje o louvor, não? Foi muito ruim. Já ouviram isso ou não? Já ouviram? Não, só eu que ouço. Né? Às vezes eu ouço, recebo e-mails assim. Ah, pastor, não sei, mas acho que o irmão está esfriando. Acho que o irmão não está mais com essa bola toda.
E fico preocupado com isso me chateia, claro que me chateia. Falo, não, vou buscar a Deus, vou procurar melhorar, né? Aí quando começa a insistir muito com isso, eu falo, não, então tem uma coisa errada aqui, né? Aí eu falo com os outros ministros, falo, como é que está? Ah, rapaz, recebi um e-mail de fulano, assim, falando. Ah, do fulano também? É. Aí o terceiro, o fulano mandou e-mail para mim, assim, ah, é? Ah, então não sei como é que está errado o negócio aqui, parece que está do lado de lá, não do lado de cá, né? A gente vê umas coisas desse tipo, porque as pessoas vêm com aquela coisa de, eu preciso sim, eu não estou sentindo de cantar para Deus, eu não estou sentindo de fazer, faça. Salmo 103, 1-6 diz o seguinte, bendize, no imperativo, bendize, estou mandando, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Eu peguei essa versão da Almeida, Revista e Corrigida, que eu acho mais legal do que a NVI. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ah, mas eu não estou legal. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Haja, independente das circunstâncias. Deus não desceu do trono em hipótese alguma. Ah, eu não estou bem. Deus continua no trono, reinando soberano, grande, majestoso, um Deus digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, um Senhor tremendo, Ele continua reinando. Ah, eu estou doente. Deus continua no trono. Vamos orar para que você seja curado, mas Deus continua no trono, seja qual for a circunstância da sua vida. Não estou bem, muito bem, Deus continua no trono. Não é questão de sentir, Ele é Deus, ponto. Ele é Deus. Hoje a gente vê assim, o pessoal fala assim, eu não estou na vibe de adorar. Eu demorou para entender o que era vibe, até hoje eu não sei a tradução, mas eu sei que eu não estou na onda de adorar. Não estou naquela de adorar. Não, tem que estar na vibe para a gente andar, levantar a mão. Tá bom, então tá bom. No entanto, é o seguinte, quando você está triste, o que você faz? O que você faz? Quando está triste, eu vi alguém falar aqui? Não? Um de cada vez, gente, sem tumulto, por favor. Ninguém faz nada quando está triste. Você chora, você canta quando está triste? Canta. Você chora? Chora também? Ótimo, você é completamente normal. Agora, isso te impede de adorar a Deus? Se isso impedir de adorar a Deus, mude os seus conceitos. Porque mesmo chorando, eu lembro de um corinho. Alguém sabe o que é corinho aqui? Eu lembro de um corinho, agora me veio à mente, no tempo que eu cantava quando eu era criança, olha que faz tempo, hein? Que dizia assim, sem comentários, que dizia assim, pode a tristeza durar todo o anoitecer, mas a alegria ela vem do amanhecer. Quem conhece? Oh, pessoal da minha época, aí. Pode ficar triste, meu querido, mas vai raiar um novo sol na sua vida. Se você estiver triste, creia, essa noite vai passar e o sol vai raiar na sua vida, vai trazer nova esperança, vai mudar o seu coração, vai mudar a sua forma de pensar. Tão somente adore a Deus, tão somente pegue o nome dele e magnifique o nome do Rei dos Reis, tão somente diga para ele que ele é grande, majestoso, porque assim ele é mesmo. Esse é o nosso Deus. Não importa o que esteja passando em nossa vida, Ele é Senhor. Nós cantamos essa canção hoje. Não importa se os dias são bons ou maus, o Senhor é Deus absoluto. Alguns salmos aqui. Salmo 34, 1 diz o seguinte: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecer ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Mais um salmo, Salmo 71, 8. Do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o seu esplendor.
Salmo 68, 4 diz: cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová, exultai diante dele. Mais uma versão, mais um texto da Almeida, revista e corrigida. Ontem eu estava paginando nas redes sociais, vendo algumas coisas, me deparei com uma frase de um amigo meu, o Ronaldo Bezerra, que eu fiz questão de copiar e colar aqui nessa mensagem, que diz o seguinte: no amor, na bondade e na misericórdia não deve haver contabilidade, seja generoso. No amor, na bondade e na misericórdia não deve haver contabilidade, seja generoso. Ah, mas para ajudar uma pessoa preciso pôr a mão no bolso, seja generoso. Ah, não dá só para orar para o irmão? Não, tem situação que você não tem que só orar, você tem que pôr a mão no bolso e ajudar. Você tem que dar do seu tempo, tem que fazer alguma coisa. Você tem que ir lá fazer um mutirão. Alguém aqui já ajudou alguém necessitado? No sentido de fazer mutirão, ir lá lavar a casa? Eu lembro de um tempo na Carisma que tinha, os grupos se reuniam e viam as pessoas que estavam necessitadas, as pessoas que estavam com problema de saúde, iam lá e faziam faxina, arrumavam a casa, limpavam. Eu acho isso fantástico. Passei um tempo lá em Sydney, na Austrália, na Hillsongs, e eu vi uma ação que eles fizeram lá no bairro, que eu fiquei assim impressionado. Pegaram a molecada, a moçada de lá, saíram, eles catalogavam as casas de pessoas idosas que tinham na região, iam lá, um sábado, faziam jardinagem, faziam pintura, faziam limpeza. A ação. Viver somente cantando não vai ajudar você a mudar o país, não, meu querido. Mudar a nação, não vai mudar a nação com a nossa atitude, vai mudar as pessoas com a nossa atitude. Começa mudando com o seu irmão do bairro. Começa mudando com a pessoa que está no seu caminho. Olha eu falando do meu filho de novo, né? Meu filho tem um costume de fazer o seguinte: ele pega, determinado dia da semana, ele vai no supermercado, ele faz lanches, vários lanches, põe na mochila dele, pega o trenzão, vai lá para o centro de São Paulo e vai distribuindo lanche na rua, com as pessoas que estão carentes na rua. Isso, ele volta, ele falou para mim, hoje ele estava comentando comigo no almoço, que estava, depois do almoço, antes do almoço, né, enfim, que fez isso há pouco tempo atrás, e ele me falava com alegria, que eu falei assim: rapaz do céu, qualquer dia eu vou com você fazer esse negócio, porque ele foi tão abençoado em dar, talvez ele não veja mais aquela pessoa, nunca mais na vida, mas aquele momento ele externou a bondade, ele externou o amor, dando um pão, um lanche para a pessoa comer. Isso é atitude, isso é ação. Muitos de nós fazemos isso e não somos aqui nem tão pouco, a gente levanta a mão: ah, eu faço também. Não. Muito bem, faça mesmo, faça muito mesmo. Eu descobri há pouco tempo que uma pessoa tinha doado uma casa para uma pessoa lá na África. Olha que coisa fantástica. Eu não sabia. Tudo quietinho, que foi lá, fez, não precisa saber, né? Não precisa alardear. Mas faça. Não é preciso estampar no jornal, porque assim, quando a gente começa a rotular muito o que eu faço, tira foto eu fazendo alguma coisa, né? Aquelas fotos, olha eu dando um pão para o transeunte, a foto. Olha eu ajudando não sei o quê. Não precisa fazer isso, tá? Mas ajude, faça alguma coisa. Cantai a Deus sempre. Louve ao Senhor sempre. Quando Jesus se entregou na cruz, eu acho que ele não fez nenhuma avaliação contábil, não lembrando da frase do Ronaldo ainda. Deus acho que ele não fez nenhuma avaliação, será que vale a pena? Deixa eu fazer nas contas aqui, se vale a pena eu morrer pelo Gernando, mas o Gernando já pisou tanto na bola. E o Lorival, então, não sei, deixa eu ver, fazer a contabilidade. Fulano, Jesus não pensou nisso, ele simplesmente se entregou na cruz, morreu no meu lugar, no seu lugar, levou sobre ele toda a maldição, todo o pecado que não era dele, era meu e era seu, foi imputado dele na cruz, e ele morreu lá, derramou seu sangue por mim e por você. Ele nos amou primeiro, amém? Jesus nos amou primeiro, antes de qualquer coisa, ele nos amou. Correndo aqui. Ser adorador, 4,
é ter uma história de amor com Jesus. Fiquem calmos, só tem 16 itens. Tranquilo, estamos no quarto, vamos acabar já. Ser adorador é ter uma história de amor com Jesus. 1 Coríntios 13, 1-7, isso todo mundo conhece. Ainda que eu falasse a línguas dos homens, dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor. Eu vejo hoje, meu querido, que a Terra, o Brasil, o planeta, não precisa de mais um pastor. E aquele ministério novo de louvor e adoração que surgiu aí, profético, apostólico, a Terra, a nossa nação, não precisa de mais um ministério apostólico, nem um ministério de louvor. Nossa nação não precisa mais de profetas, não precisa mais nada disso. O que nossa nação, nosso tempo precisa é de adoradores. Gente que adora o Senhor. Gente que tem compromisso com Deus. Gente que tem isso no sangue, que tem isso no DNA, que tem isso no dia a dia. Pessoas que são comprometidas com Deus de maneira a alcançar outras pessoas. Pessoas que são comprometidas com Deus de maneira a estender a mão àquele que é necessitado. Pessoas que são comprometidas com Deus de maneira a dar dos seus bens em prol de uma pessoa que você não conhece. E veja o que diz o texto. Se eu fizer tudo isso, se eu der os meus bens, se eu der o meu corpo para ser queimado, se eu der tudo isso e não tiver amor, nada vale. Nada vale. Porque eu preciso amar as pessoas, eu preciso amar como Jesus me amou. Eu preciso refletir a pessoa de Jesus em nossas vidas. E refletir na minha vida a pessoa de Jesus e alcançar outras pessoas. Eu preciso ser a diferença. A palavra nos diz que Ele nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. Ele nos chamou para ser diferentes, não esquisitos, mas diferentes. Pessoas que atraem para Ele o desejo de Jesus. Pessoas que têm o cheiro de Jesus, pessoas que emanam a presença de Jesus, que têm a bondade, que têm o amor dele estampado em suas vidas. Pessoa que ora por pessoas, que se preocupa com outras pessoas. E depois de tudo isso, você pode levantar suas mãos e pode cantar para Deus sim, porque aí você está com o ciclo completo. Quando você levantar as mãos e dizer para Deus, Deus, eu te adoro, eu te amo, Deus vai falar assim, é verdade. Eu estou vendo isso pelos seus atos, pelo seu dia a dia, pelos frutos que sua vida tem. Amém, meus queridos? Seja gentil, seja bondoso, seja amável e, acima de tudo, ame ao Senhor. Amém? Vamos ficar em pé? Cadê o pessoal da música aqui? Eu quero cantar mais uma vez com vocês aquela canção, Tu Somente És Deus. Refletindo nisso que nós falamos aqui, sobre ter atitude de adorador. A gente já aprendeu muitas vezes, como expressão de adoração, cantar, o falar, bater palmas, levantar as mãos, o prostrar-se. Eu quero complementar isso e dizer assim, mais uma forma de adoração a Deus, amar pessoas, estender pessoas e ser uma pessoa diferenciada no trato de outras. Mostrar para o Senhor, mostrar para as pessoas o amor que o Senhor colocou em sua vida. Mostrar para pessoas, demonstrando através de atitudes, de ação, aquilo que Deus colocou no seu coração. A paixão por Deus reflete amar pessoas. Amém? Eu queria nesse instante fazer aqui um tempo com você, para nós revermos
questão aqui não é se eu estou no piloto automático ou não estou. Enfim, a questão aqui é revermos a nossa atitude diante de Deus. E eu vou dar esse tempo para nós fecharmos nossos olhos, para que não haja distração. E você vai fazer uma introspecção, você vai olhar para dentro de você e vai ver o quanto você precisa se aproximar dessa verdade do Senhor, ou o quanto mais eu preciso fazer para externar mais esse amor que eu já tenho pelas pessoas. Quanto mais eu preciso me aproximar mais de Deus, para empurrar mais para perto de pessoas. O que eu preciso fazer na minha vida para mudar isso? Mudar a minha atitude comodista de simplesmente levantar as mãos e cantar somente, mas passar do cantar para o agir. Dizer para Deus: Pai, estou aqui, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Vamos fazer isso agora. Comece a falar com o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada tempo, cada dia que o Senhor nos dá. Obrigado por cada momento. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor derramado em nossas vidas. Que o Senhor nos dê discernimento nesse tempo, Senhor. Discernimento para entender aquilo que o Senhor quer para nós agora, Senhor. Qual é o meu chamado hoje, Senhor? O que o Senhor me chamou para fazer nesse tempo? Em que eu posso ajudar o reino, Senhor? Em que eu posso fazer para ajudar pessoas? Como eu posso fazer para mudar essa situação, Senhor? Qual a minha participação nisso, Pai? Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor. Vamos cantar isso.